A coerência certamente cobra os seus preços. Salve, senhores libertários, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos tratar sobre a coerência dentro do anarcocapitalismo, dentro do libertarianismo. O que significa quando dizemos que nós somos anarcocapitalistas, que nós somos libertários, que nós defendemos a ética de propriedade privada. Significa que imposto é roubo? Sim. Significa que educação pública, saúde pública, isso tudo é merda, não deveria existir? Sim. Significa que político é rato? Sim. Mas significa também algumas outras coisas que muitas vezes ficam nebulosas para alguns libertários, principalmente por esses libertários que vieram por um discurso mais de livre mercado ao invés de um discurso ético que muitas vezes não compreende muito bem certos conceitos e acabam até se confundindo e parecendo mais liberais do que verdadeiramente libertários, né? E aí eu separei aqui alguns desses conceitos que para mim muitas vezes fica nebuloso para alguns libertários. Eu li muitas dessas coisas nos próprios livros dos grandes autores, né? Rothbard, Hoppe, mas também vi na Universidade Libertária, em artigos do Miorin, do Marlboro. Então, recomendo que vocês se inscrevam lá no canal da Universidade Libertária, façam os cursos, comprem os cursos, vamos apoiar os libertários, pelo amor de Deus. Então, primeiro tópico, expropriação de corporativistas, né? Eu vejo muitos ANCAPs defendendo todo e qualquer empresário. Empresário eu estou defendendo. Oh meu Deus, o empresário, estão falando mal dele. Vou defender. Todo empresário é amigo do ANCAP? Não, não é. Na verdade, a maioria deles são inimigos, né? Quando a gente fala de empresários como Mark Zuckerberg, por exemplo, ou Bill Gates, são empresários que a todo momento estão lutando por regulação estatal, estão a todo momento lutando pelo aumento do poder do Estado. Eles estão lutando sim pelo próprio interesse, estão lutando sim pelo controle do Estado. Esses corporativistas, na verdade, eles se confundem com o Estado. Eles são praticamente o próprio Estado, pois eles utilizam desse mecanismo estatal, da força, da violência, para impor leis que favoreçam as suas empresas, que favoreçam os seus próprios interesses, obviamente de forma ilegítima, por meio da força. Então eles vão botar ali leis, por exemplo, de taxar grandes fortunas, né, no qual essa grande fortuna nem sequer toca na fortuna deles, nem sequer machuca, né, a enorme quantidade de fortuna que eles têm, mas que destrói os microempreendedores, que destrói aqueles empresários menores que estão tentando crescer no mercado. E também tem outras milhares de formas de fazer isso. Você, por exemplo, recebendo subsídios estatais, que é outra coisa. Se você é ANCAP, você é contra o subsídio estatal. Isso deveria ser óbvio, né? Não, o Estado agora vai dar dinheiro para os empresários, vai dar dinheiro para os agropecuaristas. Cara, isso é errado. Isso é errado. Você está pegando dinheiro roubado e você está dando para um em detrimento de outros. E mesmo se você desse para outros, de qualquer forma é dinheiro roubado, de qualquer forma é um dinheiro que não pertence ao Estado e não poderia ser colocado dessa forma, porque quem disse que esse dinheiro iria ser alocado em agropecuaristas e não para comprar uma bala, bombom no ônibus, por exemplo? Só o indivíduo pode decidir qual vai ser a destinação do próprio dinheiro. E só os indivíduos em conjunto podem decidir as coisas que são importantes, porque não tem como um governante saber aquilo que é necessário, saber aquilo que é demandado, saber aquilo que é mais exigido. Somente em um livre mercado, em um campo de livre informação, que isso pode existir. Justamente a questão ali é que o Hayek coloca e que o Mises utiliza também para falar da questão do cálculo econômico, né? Então, se você é ANCAP, você ser a favor de subsídio e a favor de empresários que se utilizam do Estado para ganhar mais dinheiro, que recebem subsídio do Estado, que lutam por regulação, esses empresários são tão ratos, são tão criminosos quanto políticos. E eles têm que ser expropriados. E a expropriação é um tema que muitas pessoas consideram, né, a esquerda, né, fala de taxar grandes riquezas e tirar terras de latifundiários. Eles não estão totalmente errados, não. Muitos desses latifundiários conseguiram essas terras matando indígenas, conseguiram essas terras roubando por meio de grilagem, conseguiram essas terras por meio de politicagem, conseguiram essas terras matando pessoas que eram proprietárias legítimas. Então, uma vez que você é libertário, você defende esse vínculo histórico causal existente entre a humanidade.
em que se uma pessoa roubou o seu relógio, não importa que se passaram 30 anos, esse relógio não pertence a ela. Esse relógio tem um proprietário legítimo e ele deve ser dado ao proprietário legítimo. E aqui nós entramos na questão de uma dívida histórica, sim. Existe dívida histórica, sim. Existe. Se o seu antepassado, que existe hoje, por exemplo, foi roubado por uma família há muitos anos atrás e tem como você estabelecer esse vínculo, tem como você estabelecer essa quantia, eles têm que te devolver esse dinheiro e acabou. E eu não estou falando só de dinheiro não. Se você consegue estabelecer que uma família roubou a terra, por exemplo, de indígenas e que você consegue provar que o seu primo, por exemplo, seu tio-avô, que é indígena, morava lá, essa família roubou essa terra e ganhou dinheiro em cima dela, você pode exigir sim ela de volta. Esse vínculo existe e, se provado, não há de se dizer que acabou, não há de se apagar a história não se apaga, a história permanece. Então, não foi porque um estupro aconteceu 30, 50, 200 anos atrás que isso foi apagado, não foi apagado. E, ao falarmos de propriedade privada, nós falamos de um vínculo eterno com aquela pessoa. De um vínculo eterno até que ela não possa mais exercer, né, exigir aquela propriedade. Que no caso, ela morreu, mas ela, por exemplo, passou para o filho dela. Ela morreu, mas ela vendeu para outra pessoa. Ela morreu, mas antes disso, ela tinha feito um outro negócio com essa propriedade, que agora esse título foi passado legitimamente para outra pessoa. E essa pessoa, ao ser tomada, ao ter a propriedade ilegitimamente tomada, esse ladrão, essa pessoa que é portador dessa propriedade ilegítima, ela não pode ter essa propriedade, entende? E aí você vai entrar em diversos problemas, que vai falar, e se eu não conseguir estabelecer esse vínculo, se eu não conseguir provar que aquela terra realmente era daquela pessoa, nesse caso a gente não tem como conseguir comprovar nada, então a gente considera que aquela pessoa tem legitimamente aquela propriedade, pois não há como a gente conseguir provar nada, entende? Mas uma vez que você consegue provar, você tem como fazer essa exigência, né? A ética da liberdade tem um parágrafo inteiro, se eu não me engano, é um tópico inteiro somente falando sobre isso, bem interessante, vale a pena passar lá. Ações enérgicas contra o Estado e empresários amigos do Estado são válidas. Sim, se tem um black bloc destruindo uma prefeitura, ele está totalmente certo, né? Se tem um black bloc tacando pedra numa viatura, tacando pedra num policial, ele está totalmente correto, está reagindo a uma agressão, né? Claro que os motivos dele são totalmente errados. Se ele é um black bloc, provavelmente ele está lutando por coisas que a gente não defende. Talvez algumas coisas a gente possa até defender, mas provavelmente no contexto macro não defenderemos, que é a sociedade que eles imaginam, que eles têm essa utopia dessa sociedade na mente deles. Que inclusive pode ser um outro tema para um outro vídeo, porque o anarcocapitalismo não é utopia e porque ele acontece agora, inclusive. Mas, enfim, porque eu não estou tacando uma pedra na prefeitura, tacando pedra no policial, porque eu prezo pela minha vida e eu não acho que isso vai ser efetivo. Não acho que simplesmente destruir uma prefeitura vai ser efetivo. Não vejo como isso poderia favorecer o libertarianismo, mas é ético. Eu posso sim destruir uma prefeitura, eu posso sim iniciar violência contra um policial do Estado, pois todos eles já são agressores. Contra privatizações, né? Eu vejo libertários defendendo privatização do Correio. Meu amigo, privatização é a coisa mais liberal que existe no mundo, meu amigo. Você pegar uma estrutura montada e dar na mão de um empresário amigo do Estado. Você não consegue ver o quão injusto é isso, enquanto tem diversas pessoas que vão ter que lutar no mercado para poder conseguir criar uma estrutura, para poder cumprir demanda, enquanto vem um idiota qualquer, amigo de político, e recebe toda aquela estrutura na mão dele, uma estrutura inclusive constituída em roubo. Então, na verdade, isso continua sendo roubo. Você está dando roubo para uma pessoa privilegiada para ela já começar num patamar elevado no mercado. Isso é totalmente ilegítimo, né? Tesouro direto, cara. Tesouro direto. Um CAP investindo em tesouro direto. Você está literalmente dando dinheiro seu para o Estado usar esse dinheiro para continuar agredindo as pessoas, continuar fazendo projetos que as pessoas não aprovaram com o dinheiro de imposto delas. Então você está dando mais dinheiro para essa estrutura que você considera agressora e ilegítima. Eu acho que não tem atitude mais incoerente e imbecil do que essa.
Elon Musk é um merda, eu acho que entra no mesmo argumento do Zuckerberg, né? Ele vive basicamente de especulação e de subsídio a partir de acordos com o Estado. Ser contra a propriedade intelectual é algo que não está derivado tão diretamente da ética, mas sim dos pressupostos da ética, justamente o que é ser uma propriedade, e que não tem como a gente estabelecer uma propriedade intelectual, justamente porque ela não tem uma existência física. A gente não tem como delimitar e defender uma propriedade, ela é simplesmente uma ideia que pode ser pensada por todas as pessoas ao mesmo momento, não existir escassez na ideia, então não faz sentido a gente tratar de propriedade, mas isso já não está relacionado muito com a ética. Então, fiz alguns pontos aqui, falei da expropriação de corporativistas, dívida histórica, políticos, policiais, qualquer funcionário público são agressores e devem, inclusive, ser expropriados nas medidas de suas agressões. Ações enérgicas contra o Estado, empresários, amigos do Estado são válidas. Ser contra a privatização, ser contra subsídio, ser contra tesouro direto, ser contra taxa Selic. Eu acho que eu nem preciso entrar nesse ponto. Banco Central para o libertarianismo é algo totalmente incoerente. Se você defende o Banco Central, você é um estatista, você está falando que o Estado pode exercer força para determinar qual banco vai gerar a moeda e poder controlar a economia ao seu bel prazer, por exemplo, diminuindo e elevando juros conforme a vontade do governante. E a propriedade intelectual. São esses os pontos. Se vocês quiserem um outro vídeo elaborando outros pontos ou elaborando mais cada um desses pontos, eu posso trazer aqui também. No mais, vocês podem fazer as leituras dos artigos da Universidade Libertária, os cursos da Universidade Libertária, leiam os livros Rothbard, Hoppe, Hilmer, de Soto, temos Conkin, 1 bilhão de autores libertários para vocês lerem, para vocês se aprofundarem, e eu também estou nesse caminho. Não achem que eu li todos esses, porque eu não li, estou nesse caminho também, cada vez mais me aprimorando. Deixem nos comentários o que vocês concordam, o que vocês discordam, vamos conversar, tranquilo? Um abraço, até o próximo vídeo.